Oi, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui o professor Calil de Oliveira e a gente vai falar aqui, né, nesse vídeo, uma aula de ensino religioso, né? Nós estamos já há algum tempo trabalhando com vocês no Classroom com atividades, né? E nessa aula a gente vai falar então, recapitular, né, lembrar o assunto que é homens e mulheres, né? Um assunto que trata de cidadania, a relação, né, a relação de gênero, no caso homem e mulher, e o mercado de trabalho, né? Sobre igualdade de oportunidades. É um tema cidadão, né? A gente já conversou com vocês outras vezes que no ensino religioso nós tratamos de temas voltados também à cidadania, né? Então esse é um tema muito interessante porque a gente está vendo no texto que o professor escreveu para vocês que existe uma relação, né, entre a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, né? E a questão da evolução das leis no Brasil, né? Então, o primeiro ponto que a gente deve ver nessa relação, né, de mercado de trabalho e o gênero homem e mulher é a questão legal. Então, as leis, elas, de certa maneira, elas já garantem essa igualdade de oportunidades, né? E a gente vê uma evolução nesse aspecto de leis. Durante muito tempo, a ser cidadão era uma exclusividade dos homens, uma exclusividade masculina, né? E agora nós estamos vendo que está caindo essa crença vamos dizer assim, de que a mulher é frágil, o homem é forte, né? Essa coisa da superioridade masculina. A lei, pelo menos, está tratando com igualdade, mas a gente tem uma cultura ainda que, aos poucos, né, a gente está percebendo alguns avanços das mulheres provando na prática, no mercado de trabalho mesmo, que há funções, né, que todas as funções existentes no mercado de trabalho podem ser ocupadas com a mesma eficiência ou até maior que homens e mulheres. Ou seja, que não existe distinção entre homens e mulheres e atividade de trabalho, né? Então, qualquer coisa pode ser feito tanto por homens quanto mulheres, que ser homem ou ser mulher não pode ser tratado como impedimento para uma atividade de trabalho, certo? A gente viu então que uma dessas leis, né, ela é a Constituição do Brasil, né? Então a gente chama de Constituição Federal, a Constituição Federal de 1988. Então foi nessa Constituição a gente tem uma garantia, né? Perdão, a gente tem uma garantia de que existe uma proteção, né, para o trabalho, uma igualdade de oportunidades. Outra coisa interessante é que, apesar de toda essa proteção, né, a gente ainda tem uma cultura, uma prática que, de certa maneira, esconde, né, a oportunidade às mulheres, né, ou que masculiniza, torna muito masculino o trabalho, né. Em contraponto disso, né, existe uma coisa que o professor aqui fala no texto, que se chama o lado feminino dos negócios, né. Então, no mundo, pelo menos no mundo corporativo, né, a gente tem a questão do lado feminino, que assim, conforme lado feminino, conforme as mulheres foram ocupando espaço no mundo do trabalho, elas foram mostrando que existe um jeito de fazer, né? Os especialistas começaram a encontrar um jeito feminino de fazer as coisas que no modo tradicional masculino, né, não se via antes, que era uma forma mais, no caso aqui masculino, mais centralizada. Do jeito feminino de fazer, existe uma descentralização. Então as decisões passam a ser mais compartilhadas.
outra coisa interessante, né, no caso, quando uma mulher é líder, né, se percebeu o jeito predominantemente das mulheres administrarem, que elas são menos centralizadoras. E uma outra coisa que no mundo dos negócios se fala, elas concentram menos as decisões e elas, o que elas fazem mais aqui, segundo o texto, lá, não é? Uma menor concentração de decisões e mais cuidado com os detalhes, né? Então, quer dizer, ser mais detalhista, dividir mais as decisões e ver mais detalhes no que se faz. Então, hoje, boa parte das grandes empresas, elas já admitem, deveriam ser todas, né? Mas, tudo bem, grande parte já admite mulheres em cargos de presidência, por exemplo, né? Então, vamos recapitular um pouquinho aqui. Então, como que era a realidade das mulheres antes da Constituição, né? A gente vê que existia um predomínio masculino, né? No mundo do trabalho. Por exemplo, a questão do voto veio depois, né? Tudo era muito masculino e agora está rompendo essa separação, né? No mercado de trabalho. Então, por que apesar das leis, outra pergunta interessante, por que apesar das leis ainda a gente vê que há travamentos, né, difíceis de se transpassar, né? Como existem barreiras ainda, né? Por causa da cultura, né? E a gente tem uma palavra muito importante aqui, uma palavra-chave, que é o machismo. Então, tentar uma forma, né, de ver que existe diferença entre homens e mulheres para determinadas tarefas. Enquanto que isso aqui é um mito, tá, pessoal? Isso aqui é uma crença que está caindo, né? Já foi comprovado que não. Que tudo que é feito aqui também pode ser feito aqui. Outra coisa, né, que existe um discurso machista que diz que a mulher menos inteligente, né, ou instável emocionalmente e tal. Por que isso seria uma forma preconceituosa, né? Dizer que... Porque a gente já, como o professor está falando, a gente vê que existe, né, apenas uma diferença biológica, certo? A questão de homem e mulher entra muito, quando se fala em mercado de trabalho, em algo cultural. Então, assim, professor, mas o homem é melhor motorista, né? Mas se a gente for olhar a questão cultural, nessa cultura machista, né, quando o menino é ainda bem pequeno, ele já está envolvido no mundo dos carros e tal. Então, ele cresce já num universo de que ele vai ser um bom motorista, ele já é preparado desde o berço. Aí diz, professora, as mulheres são mais eficientes no trabalho doméstico. Só que quando elas são crianças bem pequenas, então a cultura vai determinando, a cultura vai diferenciando, né? Então aqui homens, aqui mulheres. Ela vai fazendo essa diferença, mas biologicamente a diferença é só que o homem e a mulher, eles têm participações diferentes na concepção, né, da vida. Então, a mulher carrega os óvulos e o homem, ele fertiliza os óvulos, né, através do casamento. Então, é só esse aspecto biológico que diferencia. Do aspecto cultural, tudo pode ser... homens e mulheres podem ter as mesmas igualdades de oportunidades, certo? Então, outra coisa que a gente viu aqui, né? O lado mulher dos negócios, o lado feminino, né? Então, a partir do momento que se abriu oportunidade para as mulheres entrarem no mercado de trabalho, os homens aprenderam muito com a maneira como as mulheres tratavam os problemas, né? De forma descentralizada, mais detalhista. Que isso também tem a ver com cultura, certo? O homem culturalmente, ele se tornou centralizador no mundo dos negócios. E a mulher entrou com uma visão diferente, né? Então a mulher acabou contribuindo para uma visão do mercado de trabalho menos centralizada, mais acolhedora, né? Do que a maneira que tradicionalmente era feita masculina, onde se centraliza todas as decisões.
outra forma, então, de outra coisa a falar, né? O desafio do contexto familiar. Então, veja bem. Professor, então vamos pensar o seguinte: mulher fica em casa e o homem vai buscar o sustento familiar. Essa é uma configuração, né? É uma configuração só. Existem várias configurações. Então, quando a gente vê que existe uma liberdade, significa liberdade para a mulher escolher se ela quer ficar em casa, né? Cumprir esse papel tradicional, clássico, e se ela quer o trabalho também dentro de uma outra configuração. Então, quando a gente fala de liberdade de oportunidades, a gente fala também, às vezes, de inverter esse papel tradicional, né? Muitas vezes, partir do homem o cuidado doméstico e da mulher o cuidado em ser a provedora, né, do lar, ou às vezes uma parceria, onde existe um equilíbrio das tarefas, né? Então, quer dizer, a gente não pode impor a liberdade de escolha. É isso que nós estamos falando aqui em termos de legislação e em termos de igualdade de oportunidades, né? A liberdade de escolha de fazer o seu papel, o seu próprio papel, né? Outra coisa interessante para a gente encerrar mesmo é a questão do assédio, né? Então, é um outro desafio da nossa cultura. Então, lá na família, desde bebê, desde criança, a gente começa a tratar homens e mulheres diferentes e a gente acaba fazendo com que se perpetue essa cultura do machismo, né? Então, é interessante parar e pensar sobre esse tema, né, que é um tema muito interessante em relação a papéis, né, de homens e mulheres no mercado de trabalho. E na próxima, nós vamos falar também sobre a questão, nosso próximo assunto, nós vamos ver que o jovem também tem um protagonismo no mercado de trabalho, né? Então, mas é assunto para uma próxima aula. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.